Um movimento social é uma forma de expressão da sociedade civil por meio da qual os cidadãos participam e buscam em ações coletivas alcançar diversos tipos de mudança na sociedade. Isso acontece por meio de debate político e manifestações. Os movimentos sociais são elementos fundamentais da sociedade plural, pois agem coletivamente como uma estratégia de resistência à luta perante a desigualdade, buscando a inclusão social. Esses movimentos são populares e podem envolver a atuação de diversos grupos internos que agem de diversas frentes e diversas maneiras em busca do mesmo objetivo. Desta maneira, eles surgem de uma iniciativa pública, tendo motivação principalmente nas diversas injustiças e desigualdades sociais presentes na maioria dos países atualmente. Ou seja, quanto maior o cenário de desigualdade, maiores as chances do surgimento de movimentos sociais. A existência desses movimentos e organizações de cunho social é fundamental para o estabelecimento e o funcionamento de uma democracia, porque, afinal de contas, um dos pilares democráticos é garantir por lei que os cidadãos possuem direitos e reivindicações, de modo que a extinção de qualquer movimento social significa a extinção do próprio Estado democrático. O Brasil apresenta um contexto sociopolítico de grande desigualdade e injustiça social. Por isso, é natural que existam diversos movimentos sociais que buscam alterar esse cenário estabelecido há muito tempo. Podemos citar alguns movimentos sociais que foram muito importantes para a nossa história, como o golpe militar, que foi consequência do estabelecimento da ditadura militar que durou de 1964 a 1985. A população se encontrava em um contexto na qual era necessário se organizar e reivindicar os seus direitos. Podemos citar também, no mesmo período histórico, o movimento da Direta Já. Durante esse período, o povo foi para a rua para lutar pelo estabelecimento da Movimento negro. O movimento negro é um sumário de um fenômeno que vem de séculos, o qual luta pela reivindicação dos direitos da população negra pelo mundo todo. Hoje em dia, principalmente nos países que a população negra sofreu com a escravidão, o movimento negro é uma força histórica que sempre buscou modificar a situação de opressão vivida por essas pessoas. Ao redor do mundo todo, os movimentos negros sempre buscaram algo em comum: o respeito aos direitos civis da população negra e o combate ao racismo, firme até hoje na sociedade. Com diferentes questionamentos, cada movimento negro busca particularidades que fazem parte da realidade de cada país. No Brasil, por exemplo, a luta da população negra gira em torno do reconhecimento do racismo como crime, da dívida histórica dos demais de 300 anos de escravidão e igualdade de oportunidade e inclusão social. Movimento negro nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a escravização de negros africanos iniciou um pouco depois que no Brasil, no ano de 1619, acabando 25 antes, em 1863. Desde então, o movimento negro ganhou força nos Estados Unidos, manifestando-se contra a ação truculenta da polícia estadunidense contra a população negra, principalmente nos homicídios de Tamir Rice, Eric Harris, Walter Scott, Jonathan Ferro, Sandra Bland, Samuel Dubois e Fred Gray. Desde 2015, o Black Lives Matter passou a questionar também as ações de políticos, principalmente durante a corrida eleitoral para presidente de 2016. Sem dúvida, a questão da discriminação racial ainda precisa ser muito discutida e combatida não só no Brasil, mas em todo o planeta. Nesse sentido, o movimento negro precisa se fortalecer ainda mais, sempre em busca da igualdade racial e da defesa por penas mais pesadas aos crimes de racismo e injúria racial. A história do movimento. O início das lutas do movimento negro se deu há muito tempo, desde as revoltas de escravos na época do Brasil colonial. Portanto, foi reconhecido e constituído como um fenômeno organizado apenas no século XX, principalmente com os norte-americanos de lideranças, como Malcolm X, Rosa Parks e Martin Luther King Jr. Malcolm X foi um ativista afro-americano. Ele era a favor da defesa dos direitos civis nos Estados Unidos. Ele dava diversas palestras. Durante uma palestra em Nova York, em 1965, ele acabou sendo alvejado por mais de 10 tiros. Os assassinos eram membros do Islã. Eles tornaram-se inimigos depois dos desentendimentos de Malcolm com Elijah Muhammad.
Martin Luther King Jr. Também foi líder do movimento dos direitos civis dos negros, com uma campanha de não violência e amor ao próximo. Martin foi assassinado com um tiro na sacada de um hotel em Memphis. Um processo civil no estado do Tennessee chegou à conclusão de que sua morte foi planejada por membros da máfia e do governo norte-americano. Martin faleceu aos 39 anos e antes do seu falecimento já havia sofrido 2 atentados anteriores, mas conseguiu escapar. Rosa Parks. Em 1955, nos Estados Unidos, Rosa Parks, negra, foi presa por se recusar a dar seu lugar em um ônibus para uma mulher branca. Esse supim levou a uma série de protestos que aos poucos se moldaram em um dos maiores levantes da população negra do século XX. Conquistas do movimento. Na África do Sul, o ativismo negro, liderado pelo Nobel da Paz Nelson Mandela, se deu após décadas de luta e prisão de seus líderes. Foi criada em 2013 uma lei que inclui a comemoração do Dia da Consciência Negra no calendário escolar, trazendo a discussão da história e da cultura afro-brasileira, além da valorização dos africanos e afro-brasileiros nos currículos escolares da rede pública de ensino. Portanto, como é possível notar, os números comprovam que as conquistas alcançadas em prol da população negra, principalmente no Brasil, ainda são muito ruins. O movimento negro no Brasil ainda luta para que se cumpra o Plano de Ação da ONU de 2001 em combate ao racismo, à discriminação racial, à xenofobia e à intolerância correlata, além das propostas das Conferências de Promoção de Igualdade Racial de 2005 a 2009, promovidas pelo próprio governo brasileiro. Até a abolição da escravatura, qualquer movimento pela população negra era considerado clandestino. A principal maneira de expressão dos movimentos negros rebeldes antes da abolição foi a quilombarem, que corresponde à rebeldia permanente, organizada e dirigida pelos próprios escravos fugidos. Com exceção do Quilombo dos Palmares, que teve como último líder o Zumbi dos Palmares, durou mais de um século. A maioria desses centros de resistência era fortemente combatida e dizimada pelo governo opressor, que buscava apenas a violência como forma de resolução. Na Inconfidência Mineira, os negros estiveram praticamente ausentes do movimento. A Conjuração Baiana de 1798 tinha como principal objetivo a proposta de libertação de todos os escravos. A Revolta da Chibata foi o último movimento organizado e armado da rebelião negra no Brasil. A partir de então, vários centros de mobilização em São Paulo e no Rio de Janeiro buscaram trilhar novos caminhos com o objetivo de luta pela cidadania recém-conseguida após a abolição. Em 1915, por exemplo, surge o primeiro jornal da imprensa negra paulista, o Menelik, que foi conseguido por várias outras publicações de mesmo teor. Graças a esse estopim, os anos de 1930 trouxeram a Frente Negra Brasileira, que se organizou até chegar à fundação de um partido político, infelizmente dissolvido com um Estado novo de Getúlio Vargas. Os anos de ditadura militar inviabilizaram qualquer tipo de organização e manifestação de ideia racial. Os militares repudiavam a democracia racial como parte de sua agenda de publicidade, marginalizando qualquer tipo de manifestação. Apenas nos anos 1970, o movimento ressurgiu, principalmente com a origem do Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, em julho de 1978, que resultou na criação de alguns órgãos como o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, além da criminalização da discriminação racial na Constituição de 1988. Além disso, a Lei K.O. de 1989 tipificou o racismo como crime.
Após a redemocratização do Brasil, o movimento negro juntou-se a diversas outras causas progressistas. Entretanto, o governo Lula foi um dos que mais trouxe conquistas à sociedade civil em geral e também ao movimento negro em particular. Como citado anteriormente, no início do governo Lula foi criada a CEPIR, sem contar a Lei das Cotas para a inclusão da população negra no ensino superior, aprovada em 2006.